Neste vídeo mostraremos 10 lições estoicas que, se colocadas em prática, tendem a resolver 99% dos seus problemas. A filosofia estoica, uma prática antiga, mas surpreendentemente atual, pode oferecer soluções poderosas e práticas para as dificuldades do dia a dia. Não se trata de mágica ou de receitas prontas, mas de lições milenares que continuam a transformar vidas. Antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal. Todo dia temos vídeos novos como esse. Lição 1. Controle o que você pode. Aceite o que não pode. Quando se trata de filosofia estoica, uma das primeiras lições que muitos aprendem é simples, mas poderosa, porque pode acabar com a grande maioria dos seus problemas atuais. Foque apenas no que está sob o seu controle e aceite com serenidade aquilo que não está. Imagine o quanto a vida seria mais tranquila se, em vez de lutar contra o incontrolável, você focasse no que pode realmente mudar. Afinal, o estoicismo ensina que a chave para a paz interior está em reconhecer a diferença entre o que depende de você e o que não depende. Pense naquelas horas que você passa ansioso por algo que não está nas suas mãos. É pura perda de tempo. Epíteto disse uma vez: para alcançar a liberdade, só há um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós. Agora, veja bem, isso não significa que você deva cruzar os braços diante das dificuldades, muito pelo contrário. O que está ao seu alcance, você pode, e deve, agir com todo empenho. Se tem controle sobre sua saúde, por exemplo, faça sua parte, alimente-se bem, exercite-se. E se aquele problema no trabalho é algo que você pode resolver, respire fundo, organize suas ideias e tome as rédeas. Mas se algo não está ao seu alcance, como o comportamento de outras pessoas ou uma pandemia global, o estoicismo nos convida a aceitar a realidade sem resistência. Não é passividade, é sabedoria. Claro que, na prática, isso não é sempre tão fácil quanto parece. A mente humana tem uma incrível capacidade de se apegar ao que não pode ser mudado. Quem nunca ficou remoendo uma crítica ou uma situação que já passou e não pode ser alterada? O estoico sábio, no entanto, aprende a soltar o que não faz parte da sua alçada. Um exemplo prático é não se desgastar com as opiniões alheias. Alguém não gostou do seu trabalho? Se você fez o melhor que pôde, pronto. A aprovação dos outros é algo que você não controla. Por isso, ao longo do seu dia, comece a se perguntar: isso está no meu controle? Se a resposta for sim, vá em frente, faça o que for necessário. Mas se for não, pratique o exercício de deixar ir. É uma técnica mental que, com o tempo, traz uma sensação incrível de alívio. Tente aplicar isso em algo simples. Você está preso no trânsito, por exemplo. Não tem como controlar os carros à sua frente, mas pode escolher como reagir à situação. Ouvir uma boa música ou praticar a respiração profunda são opções bem melhores do que se irritar. Esse princípio do estoicismo também se aplica à maneira como enfrentamos nossos medos. Muitas vezes, tememos coisas que estão fora do nosso alcance, como o futuro ou o julgamento dos outros. E a verdade é que, ao concentrar nossa energia apenas no que podemos influenciar, esses medos perdem espaço. Quem pratica a filosofia estoica sabe que a vida é muito mais leve quando se foca na ação e não na preocupação. A sabedoria estoica, no fim das contas, está em viver com a clareza de que, ao controlar o que está ao seu alcance e aceitar o que não está, você se torna imbatível diante das adversidades. Lição 2. Pratique a atenção plena e o momento presente. Uma das grandes lições da filosofia estoica é a importância de estar presente. Essa é outra lição que pode acabar com grande parte dos seus problemas. Em um mundo onde a maioria vive presa entre o passado e o futuro, o estoicismo nos lembra que a vida acontece no agora. Como já dizia o famoso filósofo Epicteto, a felicidade não depende do que você tem, mas do que você é. E quem você é está diretamente ligado à sua capacidade de se conectar com o presente. Pensando bem, quantas vezes você se pegou revivendo uma situação que já passou ou se preocupando com algo que ainda nem aconteceu? Essa prática nos afasta da vida real e nos mergulha em uma nuvem de ansiedade.
Praticar a atenção plena é um exercício diário de autodomínio. Imagine-se numa situação simples, como lavar a louça. Se você estiver de corpo presente, mas com a mente em outro lugar, o que deveria ser um momento relaxante se transforma em um fardo. Agora, se você estiver focado, prestando atenção ao som da água, à sensação da espuma nas mãos, algo mágico acontece. Você se conecta com o presente e encontra paz até nas tarefas mais simples. Isso é viver o momento, e os estoicos sabiam que essa prática é fundamental para manter a serenidade diante da vida. A filosofia estoica também nos ensina que, quando vivemos presos no passado, estamos carregando um peso desnecessário. Já percebeu como reviver antigas discussões ou fracassos não muda o que aconteceu? E quando estamos ansiosos pelo futuro, nos esquecemos de que o único momento que realmente podemos controlar é o agora. Um estoico vive com essa clareza e, por isso, cada instante é aproveitado ao máximo. Quer um exemplo prático? Comece reservando alguns minutos por dia para meditar ou simplesmente prestar atenção à sua respiração. Parece simples, mas esse pequeno gesto treina sua mente a permanecer ancorada no presente. Outro ponto interessante é como a prática da atenção plena afeta nossas interações. Quando estamos realmente presentes, nossas conversas se tornam mais profundas e significativas. Pense naquele amigo que parece sempre estar no celular enquanto vocês conversam. É frustrante. Agora imagine ser a pessoa que está verdadeiramente envolvida em cada diálogo, absorvendo cada palavra. É uma diferença que não apenas melhora os relacionamentos, mas também transforma a maneira como você vê o mundo. O segredo é a prática contínua. É impossível estar 100% no momento o tempo todo, mas a cada vez que você se lembra de trazer a mente de volta ao presente, você ganha. Comece aos poucos, nas pequenas coisas. Quando estiver tomando seu café, sinta o aroma, aprecie o sabor. Ao caminhar, observe os detalhes ao seu redor, o vento no rosto, o barulho dos pássaros. Quanto mais você praticar, mais natural isso se torna, e logo você perceberá que a vida se desenrola no agora, e que é nesse agora que a verdadeira liberdade estoica se encontra. Lição 3. Pratique a virtude. Para os estoicos, a virtude é o pilar central de uma vida bem vivida. Não é à toa que eles falam tanto sobre sabedoria, coragem, justiça e temperança. Essas são as 4 virtudes essenciais que guiam as ações de alguém que busca harmonia interior. Quando você vive conforme esses valores, cada escolha que faz é uma afirmação de quem você deseja ser. Mas não se trata de uma perfeição inalcançável. A virtude, na filosofia estoica, é uma prática constante, algo que você constrói todos os dias, com pequenos gestos e decisões conscientes. Pense em como a sabedoria se manifesta no seu dia a dia. É saber diferenciar o que importa do que não importa, é usar o seu discernimento para tomar decisões melhores. A coragem, por sua vez, não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Um exemplo simples: enfrentar conversas difíceis com honestidade e integridade, mesmo quando o medo do confronto está presente. Para os estoicos, a coragem é essencial para viver de acordo com a verdade, e a justiça nos orienta a agir com equidade, tratando os outros com a mesma consideração que esperamos receber. Agora, a temperança, ou autocontrole, pode ser um dos maiores desafios. Quantas vezes você já cedeu a impulsos que sabia que não te levariam a nada bom? O estoicismo nos lembra que a moderação é a chave para o equilíbrio. Isso se aplica a tudo: alimentação, uso de tecnologia, até mesmo nas emoções. Imagine como seria benéfico para a sua vida conseguir dominar aquele desejo de verificar o celular a cada 2 minutos ou de comer sem realmente estar com fome. A virtude da temperança está na habilidade de não ser dominado pelos desejos passageiros, mas sim guiado por princípios. A vida conforme a virtude é, acima de tudo, uma vida consciente. É estar presente, como vimos anteriormente, e fazer escolhas alinhadas com seus valores mais profundos. Não é fácil, claro, mas a prática contínua te aproxima desse ideal.
Quer um exemplo prático de como exercitar a virtude? Comece o dia com uma pequena reflexão. Quais virtudes eu posso praticar hoje? Talvez seja a coragem de pedir desculpas a alguém, ou a sabedoria de ouvir mais e falar menos em uma reunião. Pequenos passos, mas que, somados, criam um impacto profundo. O que é ainda mais fascinante é que, ao praticar a virtude, você se fortalece emocionalmente. Cada vez que você escolhe agir de acordo com a sabedoria, a justiça, a coragem ou a temperança, está treinando sua mente para lidar melhor com as adversidades da vida. E o mais importante, isso não é uma busca por perfeição, mas sim por progresso. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade não está em ser impecável, mas em buscar ser a melhor versão de si mesmo, dia após dia. Lição 4. Reflita sobre a mortalidade. Essa é mais uma lição que pode acabar com a maioria dos seus problemas. Lembrar-se da própria mortalidade não é algo mórbido. Na verdade, para os estoicos, é uma prática de grande valor. A frase memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer, é um convite a refletir sobre a brevidade da vida. Quando nos damos conta de que nosso tempo aqui é limitado, passamos a valorizar o presente e a focar no que realmente importa. Cada dia, cada momento, se torna uma oportunidade de viver de acordo com nossos princípios. Isso nos dá uma perspectiva mais clara sobre o que merece nossa energia e o que podemos deixar de lado. Essa reflexão sobre a morte não significa viver com medo, muito pelo contrário. É um chamado para a ação, para viver intensamente. Pense bem, se soubéssemos que temos apenas um número limitado de dias, será que perderíamos tempo com coisas insignificantes? Será que continuaríamos adiando aquela conversa importante ou postergando os nossos sonhos? É exatamente isso que o estoicismo nos ensina. A vida é curta demais para a procrastinação. E não se trata de viver com pressa, mas sim com intenção. Os estoicos acreditavam que, ao lembrar-se da mortalidade, podemos lidar melhor com os desafios diários. Quando confrontados com uma situação estressante, o estoico sábio se pergunta: isso realmente importa a longo prazo? No grande esquema da vida, isso vai fazer diferença? Essa simples pergunta coloca tudo em perspectiva. Um bom exemplo disso é nas relações. Quantas vezes guardamos rancores ou nos prendemos a discussões sem sentido? Ao nos lembrarmos de que a vida é curta, podemos escolher perdoar e seguir em frente, focando nas coisas que realmente nos trazem paz. Além disso, refletir sobre a morte nos ajuda a superar o medo dela. A filosofia estoica nos convida a ver a morte como algo natural, uma parte do ciclo da vida. Quando aceitamos isso, o medo perde o seu significado. Em vez de viver fugindo da ideia da morte, podemos aceitá-la com serenidade, sabendo que o que realmente importa é como vivemos o tempo que temos. E, de fato, essa aceitação nos liberta para sermos mais autênticos e corajosos em nossas escolhas. Lição 5. Desenvolva a fortaleza emocional. A fortaleza emocional, segundo a filosofia estoica, é a habilidade de enfrentar os altos e baixos da vida sem ser dominado pelas emoções. Claro, ninguém está sugerindo que você se torne uma pessoa insensível, longe disso. A questão é aprender a manter a calma e a clareza, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor. Imagine como seria viver sem se deixar levar por explosões de raiva ou por sentimentos de desespero. É essa tranquilidade interior que os estoicos buscavam, e que todos nós podemos cultivar com um pouco de prática. O segredo está em observar as emoções sem permitir que elas tomem as rédeas. Se algo não saiu como você esperava, em vez de se deixar levar pela frustração, o estoicismo nos ensina a dar um passo atrás e perguntar: isso está no meu controle? Muitas vezes, a resposta será não. E, quando aceitamos isso, a paz retorna. Um exemplo clássico. Pense em uma discussão acalorada. A tendência é reagir no calor do momento, mas a verdadeira fortaleza emocional está em pausar, respirar fundo e responder com sabedoria em vez de reatividade. Além disso,
Desenvolver essa resiliência emocional nos ajuda a lidar melhor com as críticas e julgamentos. No fundo, a maioria de nós se preocupa demais com o que os outros pensam. Mas, para os estoicos, o que importa de verdade é o que está dentro de nós, nossas próprias ações e decisões. Quando você está emocionalmente forte, críticas não te abalam. Você consegue ouvir feedback sem tomar tudo como um ataque pessoal, e isso faz toda a diferença no seu crescimento pessoal e profissional. E não se engane, isso não significa ignorar as emoções, mas sim compreendê-las. Sentir medo, tristeza ou frustração é natural, mas o que diferencia o estoico é a forma como ele responde a esses sentimentos. Ele entende que as emoções vêm e vão, como nuvens no céu, e que ele não precisa se apegar a elas. Esse é o tipo de controle emocional que traz liberdade. E um exemplo prático disso é a prática da meditação diária. Ao treinar a mente para observar os pensamentos e sentimentos sem julgá-los, você fortalece sua capacidade de enfrentar as turbulências emocionais com serenidade. O interessante é que, ao desenvolver essa fortaleza emocional, você não só se torna mais resiliente, mas também mais compassivo. Quando você é capaz de controlar suas reações, fica mais fácil entender e se conectar com os outros. Afinal, se todos nós passamos por desafios emocionais, ter empatia pelos outros se torna uma consequência natural. E, como os estoicos bem sabiam, a verdadeira motivação não está apenas em suportar as dificuldades, mas em fazê-lo com graça e compreensão. Lição 6. Cultive a gratidão. A gratidão é um dos princípios fundamentais na filosofia estoica, e cultivá-la não é apenas um gesto de cortesia, mas uma prática profunda que transforma a forma como vemos o mundo. Quando somos gratos, deixamos de lado o desejo incessante por mais, e nos concentramos no que já temos. E isso é poderoso. Imagine acordar todos os dias com a consciência de que, apesar dos desafios, há sempre algo pelo qual ser grato. Essa mentalidade não apenas traz paz, mas também nos ajuda a enfrentar as adversidades com uma perspectiva mais leve e otimista. Os estoicos nos ensinam que, em vez de focarmos no que nos falta, devemos celebrar o que já possuímos. Muitas vezes, passamos tanto tempo olhando para o que ainda não alcançamos, que esquecemos de valorizar as pequenas conquistas diárias. Que tal começar com um exercício simples de gratidão? Ao final de cada dia, faça uma pequena lista mental das coisas pelas quais você é grato, desde um bom café pela manhã até uma conversa agradável com um amigo. Esse pequeno gesto de reconhecimento pode ter um impacto gigantesco na sua forma de encarar a vida. Além disso, a gratidão é uma prática que nos ajuda a lidar com o incontrolável. Nem sempre temos tudo o que queremos, e é natural que às vezes o desejo por mais nos faça sentir insatisfeitos. Mas o estoicismo nos lembra que a verdadeira felicidade não vem de ter tudo, mas de apreciar o que já está ao nosso alcance. Isso não significa que você deva se conformar e nunca buscar crescimento, mas sim que a busca por mais não deve ofuscar o que você já conquistou. Ser grato é um antídoto para a insatisfação constante que tantos enfrentam nos dias de hoje. Um bom exemplo disso é quando passamos por uma dificuldade. Ao invés de se afundar no problema, o estoico busca enxergar o que pode aprender com aquela situação. Talvez o dia não tenha sido perfeito, mas sempre haverá algo positivo a extrair, mesmo nas piores circunstâncias. Imagine um momento em que você teve um grande desafio no trabalho. Em vez de se lamentar, você pode ser grato pela oportunidade de crescer com aquela experiência. Isso muda completamente a sua abordagem, não só diante dos problemas, mas também em relação às oportunidades. A gratidão não só melhora o seu estado mental, como também fortalece os laços com as pessoas ao seu redor. Quando somos gratos, tratamos os outros com mais gentileza e respeito, e isso retorna para nós de maneiras inesperadas. É como se o ato de reconhecer as bênçãos em nossa vida abrisse espaço para que mais coisas boas acontecessem. Ao cultivar a gratidão, você se torna um ímã para o bem, e a vida, aos poucos, vai refletindo essa energia positiva. Lição 7. Mantenha a simplicidade. No mundo moderno,
Onde a complexidade parece ser a norma, a filosofia estoica nos oferece um lembrete valioso: mantenha a simplicidade. Quanto mais acumulamos, seja em objetos, compromissos ou preocupações, mais difícil se torna viver de maneira leve e focada. Os estoicos acreditavam que, ao remover o excesso de nossas vidas, ganhamos clareza e serenidade. E isso não significa viver com o mínimo, mas sim eliminar o que não agrega valor, o que apenas ocupa espaço sem propósito. A simplicidade pode ser aplicada em várias áreas da vida. Na rotina diária, por exemplo, quantas vezes você se sobrecarregou com tarefas que, no fundo, não eram tão importantes assim? A filosofia estoica nos ensina a priorizar o que realmente importa e deixar de lado o supérfluo. Um exercício prático é olhar para sua agenda e perguntar: essa atividade contribui para meus objetivos ou valores? Se a resposta for não, talvez seja a hora de simplificar. Isso vale também para o ambiente ao seu redor. Um espaço organizado e descomplicado reflete uma mente tranquila. Além disso, simplificar a vida vai além das coisas materiais. É também uma questão de reduzir as distrações emocionais e mentais. Muitas vezes, nos apegamos a conflitos, preocupações e expectativas desnecessárias, e isso nos pesa. A filosofia estoica nos convida a focar apenas no que é essencial. Imagine como seria libertador deixar de lado aquelas preocupações irrelevantes que só consomem sua energia. Mantenha a mente clara, e você verá como a simplicidade traz paz. Um exemplo clássico de simplicidade está nas relações humanas. Em vez de complicar os relacionamentos com jogos emocionais, expectativas irreais ou dramas desnecessários, o estoico busca a clareza e a honestidade. Quanto mais simples e diretas forem suas interações, menos mal-entendidos e conflitos surgirão. Isso não significa ser frio ou distante, mas sim evitar complicar as coisas que deveriam ser naturalmente simples, como a comunicação aberta e sincera. A simplicidade não é sinônimo de monotonia. Muito pelo contrário. Ao simplificar, você abre espaço para o que realmente importa. Um exemplo prático é a alimentação. Em vez de buscar dietas mirabolantes ou ingredientes exóticos, por que não se concentrar em uma alimentação simples, mas nutritiva? O mesmo vale para os seus hábitos de lazer. Nem sempre você precisa de atividades complexas para relaxar. Às vezes, uma boa caminhada ao ar livre ou uma leitura tranquila já são o suficiente. Lição 8. Pratique a autodisciplina. A autodisciplina é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela se torna. Na filosofia estoica, ela é considerada essencial para manter o foco nos seus objetivos e resistir às tentações que desviam você do caminho. Quando você domina suas ações, pensamentos e impulsos, está no controle da sua própria vida. Imagine como seria ter a capacidade de evitar distrações e fazer o que é necessário, mesmo quando não há motivação. É isso que a prática da autodisciplina proporciona: a habilidade de seguir firme, independente das circunstâncias. Os estoicos sabiam que a autodisciplina é o alicerce para a liberdade verdadeira. Pode parecer contraditório, mas quanto mais você consegue controlar seus impulsos, mais livre se torna. Pense no exemplo simples da alimentação. Se você tem disciplina para se alimentar de maneira saudável, não é refém dos desejos por comidas processadas ou açucaradas. O mesmo vale para os hábitos diários. Quando você estabelece uma rotina de trabalho e lazer equilibrada, sem se deixar levar pelas distrações, é capaz de realizar mais e com menos estresse. A autodisciplina, portanto, não é uma restrição, mas uma forma de libertação. Um dos maiores desafios para a autodisciplina no mundo atual é a infinidade de distrações disponíveis. Desde as redes sociais até as séries de TV, tudo parece competir pela nossa atenção. Mas os estoicos nos ensinam que, para viver de acordo com nossos valores, é preciso estabelecer limites. Um exemplo prático: crie uma rotina em que você reserva tempo para o que é realmente importante: trabalho, família, autocuidado, e bloqueie os momentos em que as distrações costumam aparecer. Se você sabe que gasta muito tempo no celular,
Imponha limites de uso. Essa simples prática já fortalece a sua autodisciplina e aumenta sua produtividade. Além disso, a autodisciplina também está ligada à consistência. Não adianta praticá-la apenas quando estamos motivados. A verdadeira disciplina é aquela que aparece nos dias difíceis, nos momentos em que a preguiça e o cansaço tentam nos sabotar. Um estoico sabe que o segredo para alcançar grandes coisas está em fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se sente disposto. Afinal, o progresso é construído com pequenos passos diários, e a autodisciplina é o que nos mantém no caminho. Praticar a autodisciplina também envolve um profundo conhecimento de si mesmo. Os estoicos nos ensinam a refletir sobre nossas ações e decisões, identificando onde estamos nos sabotando ou cedendo às tentações. Essa autoconsciência é fundamental para ajustar o curso sempre que necessário. Quer um exemplo prático? Ao final de cada dia, reflita sobre suas escolhas. Eu agi de acordo com meus valores hoje? Onde posso melhorar amanhã? Esse pequeno exercício fortalece a autodisciplina e mantém você alinhado com seus objetivos de longo prazo. Lição 9. Abrace a resiliência. A resiliência, na filosofia estoica, é a capacidade de enfrentar as adversidades sem se deixar quebrar. Ela não significa ser imune ao sofrimento ou aos desafios da vida, mas sim aprender a se levantar mais forte depois de cada queda. Os estoicos acreditavam que, assim como o aço forjado pelo fogo, o caráter humano é moldado pelas dificuldades. E quando você abraça essa perspectiva, as dificuldades deixam de ser inimigas e se tornam oportunidades de crescimento. Imagine como seria enfrentar os desafios da vida com a certeza de que, independentemente do que aconteça, você será capaz de se reerguer. A resiliência, no entanto, não é algo que simplesmente aparece quando precisamos. Ela é cultivada através da prática contínua de enfrentar o desconforto, de lidar com o inesperado e de aprender com os erros. Um exemplo disso é quando passamos por uma situação difícil no trabalho ou na vida pessoal. Em vez de desistir ou se desesperar, o estoico usa essas experiências como combustível para se aprimorar. Como o grande filósofo Sêneca dizia, o fogo testa o ouro, a adversidade testa os bravos. Cada desafio é uma chance de fortalecer sua mente e espírito. E como se cultiva essa resiliência no dia a dia? Um dos caminhos mais simples é mudar a forma como você encara os obstáculos. Em vez de vê-los como problemas, comece a enxergá-los como testes que a vida oferece para que você se torne mais forte. Está enfrentando um projeto difícil no trabalho? Use isso como uma oportunidade para desenvolver novas habilidades. Passou por uma perda pessoal? Encare isso como um momento de reflexão e crescimento interior. Quando você muda a narrativa, a resiliência se torna uma prática diária, e não algo que aparece apenas nos grandes desafios. Outro aspecto importante da resiliência é a aceitação. Os estoicos nos ensinam que nem tudo está sob nosso controle, e muitas vezes, as adversidades surgem de lugares que não podemos prever. Quando aceitamos isso, a luta interna diminui. Em vez de resistir à realidade, o estoico abraça o que acontece e usa a situação a seu favor. Um exemplo prático disso é aceitar que o fracasso faz parte da jornada. Ao invés de se paralisar pelo medo de errar, veja os erros como parte do processo de aprendizado e continue avançando. Por fim, a resiliência é uma prática que não apenas fortalece o indivíduo, mas também inspira aqueles ao seu redor. Quando você demonstra resiliência em tempos de crise, se torna um exemplo de como é possível enfrentar as dificuldades com coragem e serenidade. E essa postura é contagiante. Quando outros veem sua capacidade de se levantar após as quedas, eles também encontram força para fazer o mesmo. A resiliência, portanto, é uma virtude que transforma tanto a sua vida quanto a daqueles que compartilham o caminho com você. Lição 10. Haja com propósito. Para os estoicos, viver com propósito é a essência de uma vida plena. Cada ação que você toma deve estar alinhada com seus valores e objetivos mais profundos. A filosofia estoica nos ensina que, sem um propósito claro, estamos à mercê das circunstâncias,
agindo de forma reativa e sem direção. Agora, imagine como seria poderoso ter clareza sobre suas metas, sabendo exatamente por que faz o que faz a cada momento. Essa é a base de uma vida com propósito: ter intenção em cada passo, em cada decisão, e estar plenamente consciente do impacto de suas ações. Agir com propósito não significa viver uma vida rígida, sem espaço para espontaneidade. Pelo contrário, trata-se de tomar decisões de forma consciente, sabendo que cada escolha está te aproximando ou afastando dos seus objetivos. Quer um exemplo prático? Se o seu objetivo é ser uma pessoa mais saudável, cada refeição que você faz e cada vez que decide se exercitar estão alinhados com esse propósito. Isso não significa que você nunca pode se permitir um momento de relaxamento, mas sim que, no geral, suas ações estão em harmonia com o que você quer alcançar. Outro ponto importante é que agir com propósito nos mantém firmes, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Quando você tem uma visão clara de onde quer chegar, as adversidades não te desviam do caminho, elas apenas se tornam parte da jornada. Pense naqueles dias em que a motivação parece desaparecer. Se você tem um propósito claro, é ele que vai te dar a força necessária para continuar, mesmo quando a vontade de parar é grande. Os estoicos acreditavam que uma vida guiada por um propósito superior é o que traz verdadeira realização. Agir com propósito também significa que você não desperdiça seu tempo com coisas que não têm importância. No mundo de hoje, somos constantemente bombardeados por distrações que tentam roubar nossa atenção. Mas quando você sabe exatamente o que quer, essas distrações perdem o apelo. Um estoico age com intenção, sabendo que o tempo é um recurso limitado e precioso. Cada minuto deve ser investido em algo que realmente traga valor à sua vida. Quer um exemplo prático? Ao planejar seu dia, se pergunte: essa atividade me aproxima do meu propósito? Se a resposta for não, talvez seja a hora de reconsiderar. Além disso, agir com propósito não é algo isolado. Quando suas ações estão alinhadas com um objetivo maior, você também acaba inspirando os outros. Sua vida passa a ser um reflexo do que você acredita, e isso tem um impacto poderoso nas pessoas ao seu redor. Quando você age de forma coerente com seus valores, você cria um exemplo vivo de como é possível viver uma vida significativa. E essa influência positiva reverbera, motivando outros a também encontrarem seus próprios propósitos. Essas lições estoicas podem parecer simples, mas seu poder está na prática constante. A cada desafio que você enfrentar, lembre-se de que o estoicismo oferece ferramentas valiosas para viver com mais serenidade, propósito e resiliência. Agora, é hora de aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Não deixe que ele fique apenas na teoria. Faça dessas lições parte da sua vida. E se você quer continuar aprendendo e crescendo, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Até a próxima!